Me fala uma coisa, quem aqui já ouviu a expressão bromance? Bromance. Ela é muito usada para nomear as relações de amizades intensas entre os homens. Mas hoje a gente não vai falar de bromance, a gente vai falar de um outro lado, a gente vai falar de cismance. E isso me lembra Toni Morrison. Toni Morrison, uma autora fabulosa, premiadíssima, que falou tanto de amizade feminina em filmes tão importantes, em romance, em filmes não, num romance muito importante. E aí eu amei tudo isso, porque na minha vida eu posso dizer que foram as minhas amigas, as mulheres da minha vida que me mantiveram em pé nos momentos difíceis. Inclusive, tenho algumas amigas aqui que estão na plateia, e aí eu quero até dizer para elas o quanto eu amo, o quanto elas são importantes para mim. Quando minha mãe faleceu, foram as mulheres que me acompanham, que me ajudaram. Quando eu fali o meu negócio, foram as mulheres da minha vida que me apoiaram. E todas as vezes que eu tive uma conquista, uma felicidade, foi com essas mulheres, com as minhas amigas, que eu comemorei. E aí tem uma corrente de pessoas que tenta destruir a união e a amizade entre as mulheres. Mas, na verdade, isso é uma das coisas mais fortes que nós temos. Nós não somos rivais. A gente não precisa disputar pelo mesmo homem. A gente não precisa disputar pelo mesmo cargo. A gente não precisa disputar nada. A única coisa que a gente precisa entender é que é unidas que a gente vai conseguir salvar as nossas vidas. Porque, no fim de tudo, quem mais morre somos nós. No fim de tudo, quem é a vítima, que apanha, que sofre, que perde, somos nós. E aí, só juntas que a gente consegue avançar. E aí, para a gente seguir esse papo, para falar do como essa parceria entre mulheres é uma parceria válida, forte e intensa, eu vou chamar aqui a Júlia Faria. Cadê a Júlia? A Júlia é atriz, ela é escritora, ela é creator, ela é perfeita. Olha, quem fala? Estou quase querendo que você fique. Você já começou falando tanto sobre tudo que eu vou falar que eu já não quero que você saia do palco mais. Eu queria dar um spoiler. Obrigada a você. O palco é seu, Júlia. Você merece. Obrigada. Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Eu queria agradecer muito o convite do Universa, dividir esse espaço hoje com tantas mulheres maravilhosas, outras que ainda estão por vir, poder trocar aqui com vocês e, principalmente, pela oportunidade de elaborar um pouco mais esse assunto que é tão forte, tão potente na minha vida e que eu tinha pensado pouquíssimo a respeito até receber esse convite do Universa. Na minha intimidade, assim, pensando sobre o que eu ia trazer para a gente falar aqui, eu me dei conta que eu nunca tinha parado para pensar sobre ele. Então, eu já queria agradecer ao Universa de ter me convidado a trazer o assunto cismens para a gente aqui hoje, que é a amizade entre mulheres. Você googa rapidamente o termo e te aparece um amor intenso partilhado por mulheres heterossexuais. Uma relação muito próxima entre duas mulheres, ao ponto de parecerem um casal. Aí me veio quem na cabeça, se alguém me conhecer um pouquinho mais aqui, Tayla e Ala. Temos o apelido Marida, publicamente nos chamamos de Marida. Acho que configura cismens nessa relação, já logo entendi o convite do Universo. E aí eu fui para a sensação, para o que me trazia essa sensação quando eu pensava na história dos cismens. Eu fui lá para a minha infância, para as minhas primeiras amizades, aquelas amigas de infância, aquele encantamento da amiga de infância, amigas que estão na minha vida até hoje. Tenho muitas amigas de infância. E veio uma lembrança muito forte dessas relações. Então, começou lá atrás. Não é de agora, esse encantamento ele já existia, esse apaixonamento ele já existia. Eu acho que a essência do cismens, ele vem lá de trás. Essa é a essência. Não sei se alguém aqui tinha essa obsessão com a primeira melhor amiga, aquela melhor amiga de infância, quando era criança. Vocês tinham essa obsessão com alguém que talvez nem veja mais a pessoa, mas lembra o nome, lembra o sobrenome, para mim ficou muito guardado.
E aí eu me dei conta de que, caramba, a palavra cismens é nova, mas essas relações não são. A gente vive isso há muito tempo, mas hoje a gente está falando mais disso, graças a Deus. Porque hoje a gente está vivendo as nossas relações mais abertamente. Hoje a gente está ocupando mais espaço, a gente não precisa mais se esconder, né? Aos poucos, assim, bem aos poucos, eu acho que está se acomodando, se espalhando. A gente está empenhada em existir livremente, graças a Deus, né? Aí tem o tal do Girl Power, tem o BFF. BFF, para mim, eu era mais íntima do BFF do que do cismens, é mais do meu tempo. E agora a gente tem o cismens. Então, tanto BFF quanto Girl Power, cismens, está aí um tanto de expressões para falar da amizade feminina. Mas, acima de tudo, são celebrações públicas de amor, de paixão entre duas mulheres. E isso é muito maravilhoso, porque a gente foi condicionada a vida toda a competir, a rivalizar por um cara, né? Que delícia agora a gente jogar tudo isso por terra e entender que juntas somos muito mais fortes, que juntas a gente vai muito mais longe. Isso é muito libertador. Então, eu não sei vocês, mas as minhas amigas, elas me salvaram muito nessa vida. Muito. Mesmo. Depois da maternidade, então, se a gente tem mais mães aqui dividindo a plateia, socorro, eu não dou um passo sem consultar o meu grupo de mães no WhatsApp, é qualquer coisa. Eu resolvo tudo ali. E é muito lindo ver um grupo de mulheres o tempo inteiro se ajudando, disponíveis umas para as outras. Está todo mundo lá, é madrugada, é qualquer hora do dia, se chamando, se acionando, e com a resposta, porque a gente ainda está tentando equilibrar as nossas conquistas sociais com a herança cultural. Isso é muito louco, porque a gente conquista, a gente está tipo voando na vida, mas a gente ainda é responsável, somos as maiores cuidadoras dos nossos filhos e do nosso lar. E não importa se a gente ganha mais, se a gente trabalha mais, quem é que está lá? Acumulando 1000 responsabilidades, surtando dia sim, outro dia também. Somos nós. Então, como é que a gente vai dar conta de tudo isso e mais um pouco se a gente não tiver umas às outras? Para onde é que a gente corre? As minhas relações de amizade, elas têm tanto valor, elas são tão importantes e necessárias para mim. É uma coisa terapêutica mesmo. A gente ter como ouvir o que a gente quer e, às vezes, o que talvez a gente nem queira tanto assim, mas que precisa. É saber que a gente vai ter sempre para onde voltar, não importa o que aconteça. Então, todas as vezes na minha vida que eu recorri às minhas amigas para esvaziar alguma dor, eu voltei para casa muito melhor. Então, eu não tenho dúvida que a amiga salva mesmo. E é grátis. A gente não paga, não, para ir tomar um chopp com a amiga, para ir chorar no colo da amiga. Tem um vídeo da Bela Gil muito maravilhoso que viralizou, não sei se vocês assistiram, acho que foi do Saia Justa, que ela estava dizendo que o melhor antidepressivo que existe, isso é um estudo que ela estava contando lá no Saia Justa, que o melhor antidepressivo que a mulher pode ter é a amizade com outra mulher. Que nesse estudo dizia que quem tem essas relações íntimas de amizades com outras mulheres adoece muito menos e que, se adoecer, recupera muito mais rápido. Concordo com a Bela Gil que o melhor antidepressivo que a gente pode ter é a amizade, estou com ela totalmente. Encontrar com as minhas amigas, cultivar essas relações com vida, com energia, é recomendação médica, real. E aí a gente precisa dizer que tudo isso está tudo muito bom, é tudo muito lindo, mas nem sempre é fácil. Se relacionar, é um negócio que eu sempre repito, se relacionar é para os fortes. Se relacionar de verdade, aprofundar mesmo. Não vai ser sempre fácil, mas para quem encara, para quem enfrenta ali, para quem tem coragem, é muito maravilhoso, porque além da sua amiga te salvar, dela ser o seu antidepressivo, tudo isso aí que eu falei aqui agora, ela também te faz descobrir coisas sobre você que às vezes você nem sabia. Talvez você nem quisesse saber. Você nem tinha pensado a respeito, sabe assim? A Tayla mesmo, eu brinco com ela, que sempre que eu estou afundada num problema muito grande, assim, numa questão,
a gente faz um FaceTime. Eu só escrevo FaceTime. Ela já sabe que a gente precisa alinhar o tamanho do problema que eu tenho. Então, a gente se liga, porque eu tenho a sensação que aquela velha história que a gente precisa sair da ilha para enxergar ela inteira. Se eu estou ali afogada no meio da ilha, eu vou ligar para alguém que está fora da ilha para analisar, olhar de fora, que eu estou lá dentro, né, no meio do furacão. Depois que ela analisa o meu turbilhão todo, ela me dá uma perspectiva do tamanho real da minha situação. Às vezes ela tem uma notícia boa para me dar, às vezes uma notícia nem tão boa assim. Por quê? Porque não é sobre o que a gente deseja, é sobre o que a gente precisa ouvir. E é aí que a mágica acontece. Viver perto de outras pessoas, gente, é estressante. Mesmo. Tem que coordenar, dar um trabalho, tem que respeitar as fases também, porque não vai, você vai ouvir coisa que você não quer um dia. Então, os desencontros eles podem acontecer, vocês podem estar em momentos diferentes. Então, se um desencontro acontece com a melhor amiga, por exemplo, se acontece alguma coisa por algum motivo, essa pessoa vai embora, é assunto sério. Alguém já brigou aqui com a melhor amiga? Um monte de gente. Então, não sei como foi com vocês, mas comigo é um nível de desconforto, nível término de namoro mesmo, tipo, término de casamento. Eu e a Tayla, a gente ficou uns meses afastada, e a gente falou sobre isso até num vídeo aí no meu canal um tempo atrás, e eu levei para terapia. Esse nível. Mesmo. Eu acho que também é importante a gente ter esses encontros e desencontros. Acho que tem que ter esse contraponto, até para a gente poder valorizar ainda mais quando o encontro acontece, para a gente não perder de vista o tamanho da importância daquela relação, que às vezes a gente esquece, né? Para de prestar atenção, sei lá. Agora, eu queria perguntar uma outra coisa aqui para vocês. Alguém já teve a sorte de engravidar junto com a melhor amiga? É mais raro, ao mesmo tempo, é mais difícil. Então, eu tive essa sorte. Eu e a Tayla, a gente engravidou juntinhas também. O Chico e a Cora, eles têm, tipo, 1 mês de diferença. Aliás, Marida, você que vai assistir a gente aqui online, quero dedicar a você essa conversa, porque você não está saindo da minha boca aqui hoje, mas a gente engravidou juntas e foi uma graça alcançada, literalmente. Eu digo graça porque eu não tenho a menor dúvida que ter tido filho junto da Tayla foi o que me salvou no meu puerpério, o que me fez permanecer forte, de pé, para cuidar da minha filha. Aliás, cismens no puerpério, acho que a gente podia começar um assunto do zero aqui, né? Se a cismens já tem toda essa importância que a gente está falando aqui na vida, no puerpério, a gente pode marcar mais 20 minutos de conversa para a gente começar de novo esse papo. Então, todos esses meus FaceTimes com a Tayla, que já existiam antes, no puerpério, eles viraram frequentes. E teve um específico que me marcou demais. Eu estava muito na merda. Eu estava despedaçada. Eu não sei nem se é na merda, eu não sabia onde eu estava, não sei explicar onde eu estava. Eu estava em algum lugar que eu não conhecia, sem entender o que estava acontecendo comigo. Estava com a minha cabeça... Sabe uma sensação de você estar numa estrada escura, com 5 GPS ligados, cada um te mandando ir para um lugar, socorro? E aí a gente ficou as duas ali, com todos os meus caquinhos espalhados pelo chão do meu escritório em casa. Eu estava ali agachadinha, e ela ficou juntando os meus caquinhos, colando os meus caquinhos. E aquela conversa ali tinha que ter sido com ela. Não podia ter sido com mais ninguém. Porque, naquela hora, o pai do meu filho, que, no meu caso, era quem estava perto de mim, né? Meu marido estava comigo em casa, era quem estava compartilhando aquele momento comigo, ele não fazia a menor ideia do que eu estava passando. E não era por mal, não era pessoal. Eu acho até que ele gostaria de conseguir acessar, mesmo. Mas eles não acessam. É impossível. Eles não têm a lente para conseguir enxergar. Por mais que eles queiram, tem alguns que até querem, mas não conseguem. Como é que a gente vai explicar para um pai o que é ser mãe, minha gente? Impossível. Aí você tem ali a sua melhor amiga, que, além de ser sua melhor amiga, está vivendo exatamente a mesma fase que você, está na mesma montanha-russa absurda, hormonal. É só tudo o que eu precisava e eu nem sabia. Então, foi depois dessa conversa que eu tive com a Tayla, que a gente juntou todos os meus caquinhos espalhados pelo chão do meu escritório em casa. Eu liguei para ela, dessa ligação, que acabou nascendo o 1001, o nosso podcast, videocast de maternidade. Não sei se vocês conhecem, convido vocês a conhecer. Mas eu me lembro de desligar com ela e sentir uma angústia muito absurda, assim, no coração, pensando nas outras mulheres que não tinham uma Tayla naquela hora. Que não tinha alguém para te dizer,
Eu passei igual, eu senti isso igual que você está sentindo. Ou na minha casa, isso também acontece, ou aquilo, porque eu também tenho uma coisinha muito minha, também até curiosa para saber se vocês também sentem assim. Mas quando eu estou no meio de um desafio, numa situação muito chata na vida, tal, eu entro numa noia que o mundo inteiro está conspirando contra mim. Que é tudo minha culpa, que só na minha casa acontece aquilo, que ninguém tem aquela dificuldade, que eu não presto para nada. Às vezes isso dura segundos, né? Rapidamente eu caio em si, eu volto para o meu lugar. Às vezes, tipo no puerpério, dura mais tempo e ocupa mais espaço na minha cabeça. E aí veio ela me ajudar a tirar. E aí eu disse que tinha que ser ela, uma outra mulher, que era mãe, que estivesse passando por essa avalanche louca de filho, que atravessa a gente. Estava tudo fresquinho na memória dela também. Então, foi muito perfeito. A gente desligou, eu saí dessa ligação inteira, mas angustiada, pensando nas mulheres que não têm rede de apoio qualificada, que não têm uma amiga para contar, para ligar, para falar. E esse número é muito absurdo, são mais de 50%. Tem uma pesquisa aí com um número exato, mas mais de 50% das mulheres não têm rede de apoio qualificada no puerpério. Então, eu saí assim, mal. Eu estava inteira, eu estava pronta para voltar a assumir o meu papel naquele puerpério, seguir com a minha rotina, com aquela rotina invisível, infinita, exaustiva do primeiro mês de um bebê. Aí fui dormir, quer dizer, fui não dormir, pensando nisso, com isso na cabeça, só pensando nessas mulheres sem uma amiga para trocar. E eu não estou falando nem de ter a graça alcançada de uma amiga no puerpério junto com você. Não é isso. Né? Porque daí também é sorte demais, é mais raro mesmo. É tipo ganhar na loteria 2 vezes. É não ter amiga no geral. Na vida, nenhuma amiga, nem com, nem sem filho. Alguém que nunca viveu uma cismens em qualquer fase, em qualquer momento da vida. E isso me angustiou muito, acho que me angustiou tanto também, porque eu voltei um pouco para minha mãe ali. Sempre os nossos pais, né? Minha mãe está aí, não sei aonde, em algum lugar, mãe te ama, mas é inevitável. É sempre culpa deles, não tem jeito. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muitos amigos e viveu um maternar muito sozinha. Meu pai trabalhava muito sem parar, minha avó já era falecida, meu pai viajava muito, e a minha mãe ficava sozinha com os 2 filhos e cuidando da casa, né? Eu e meu irmão. E eles vieram do Rio para São Paulo. A gente bem pequenininho. Meu pai tinha sido transferido numa época que não tinha FaceTime, então nem para as amigas do Rio dela ela podia ficar ali igual eu e a Tayla no FaceTime. Então assim, acho que eu fui no meu puerpério, eu fui muito para minha, né, imaginação de como foi o da que ela estava, se eu estou assim agora, com toda essa estrutura, com uma amiga, com FaceTime, como é que ela estava lá sozinha com nós 2? Ela diz que estava muito maravilhosa. Aí eu respondo para ela que faz muito tempo ela deve ter esquecido umas coisinhas, com certeza. Mas, assim, voltando para o nosso assunto, deixando minha mãe de lado, que ela não fica feliz quando eu ponho ela aqui, quando ela vira assunto, a vida... a vida, e principalmente o puerpério, já é todo tão difícil, mesmo você estando acompanhada, eu não saberia imaginar passar por tudo isso sozinha. Mesmo. Liguei para a Tayla no dia seguinte, normalmente seria para agradecer, ter voltado a respirar aliviada, mas naquele dia foi para dizer que a gente precisava fazer alguma coisa. A gente tinha que fazer alguma coisa pelas mulheres, pelas mulheres que não têm uma Júlia ou uma Tayla para ligar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, que isso é necessidade básica para a gente existir. Que a gente tinha que fazer alguma coisa por mais desses 50% de mulheres puérperas que não têm rede de apoio qualificada e passam por tudo sozinhas, sozinhonas mesmo. E aí veio 1001, começou assim, eu falando para ela, vamos fazer um centro, um encontro, um puérperas anônimas, para a gente estar ali por essas mulheres. Elas não podem passar por isso sozinha, está errado. A gente precisa falar o que ninguém nunca falou para a gente antes. E a gente precisa estar lá também para ouvir coisas que talvez a gente ainda não tenha escutado também. Porque somos um universo infinito e complexo na nossa pluralidade, né? O rock é muito pesado, de ser mulher, de maternar, então... Então, assim, hoje, por exemplo, a Tayla está vivendo o 2º puerpério dela, né? A Tereza tem 2 mesezinhos e ela tem outras 2 amigas com bebês da mesma idade. Inevitavelmente, nesse puerpério dela, ela está trocando muito mais o lado de lá, com quem está vivendo ao mesmo tempo que ela,
a nossa demanda aqui diminuiu, mas a intensidade da relação não diminui. É a tal da história do tem que coordenar. Dá trabalho mesmo, mas está tudo bem, porque ela sabe que eu estou lá, não importa o que aconteça, e essa é a graça. Tem um outro vídeo muito bom, da Jane Fonda, que também viralizou, minha mãe que me mandou, não sei se vocês viram. Ela está dando uma entrevista num videocast. E aí ela está sendo entrevistada e perguntam para ela sobre amizade entre homens e mulheres, e ela faz uma comparação, dizendo que os homens eles se encontram para falar de carros. Eles sentam uns do lado dos outros para olhar o jogo de futebol, a mulher que passa, e que a gente se encontra para pedir ajuda. A gente se encontra para sentar uma na frente da outra, para olhar no olho, para escancarar a nossa vulnerabilidade. Ela, inclusive, disse que ela acha que ela tem certeza. É ótimo. Ela ainda disse ter certeza que é por isso que a gente vive 5 a 7 anos a mais que os homens. Estou com ela. Quem sou eu para discordar dela? Então, assim, eu falei um monte aqui, sem parar, a boca está seca. Mas, para resumir, que nunca é tarde para a gente viver uma cis-mens. Pelo amor de Deus, faça isso por você, pela sua saúde mental, emocional, física. Está comprovado, gente, é recomendação médica. A gente vai viver melhor, a gente vai viver mais, se a gente estiver acompanhada de boas amigas. A amizade entre mulheres é revolucionária. Muito obrigada. Uau!